Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho e estou passando aqui hoje para falarmos sobre o quarto domingo do tempo da Quaresma, também chamado de Domingo Letare, do latim. É um ponto de respiro na caminhada penitencial da Quaresma. A liturgia de hoje se reveste de uma tonalidade mais alegre. Nós não usamos mais o roxo. Hoje nós usamos uma tonalidade rosácea, não porque a cruz se ausentou, mas porque nós já vislumbramos o mistério pascal que se aproxima. E a liturgia, de modo muito particular, traz hoje no Evangelho narrado por Lucas a parábola do filho pródigo. E essa leitura proclamada deste domingo é muito mais do que um conto moral. É uma teologia viva, um mergulho na economia da salvação, na lógica divina do perdão e um retrato íntimo da alma humana. Então eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito dessa liturgia, fixando sobretudo no Evangelho. Um homem tinha 2 filhos. Aqui inicia-se o drama da liberdade. Santo Ambrósio já afirmava que a história deste pai é a história de Deus com a humanidade. O pai da parábola não representa apenas Deus como um criador, mas como um pai misericordioso, revelado plenamente na figura do Filho Jesus Cristo. Os 2 filhos simbolizam 2 modos de se afastar da casa do pai. O primeiro pela fuga explícita, o pecado público. O segundo pela frieza do coração, que é o orgulho disfarçado de obediência. O filho mais novo, ao pedir a herança, ele antecipa a morte do pai. Em termos bíblicos, isso é chamado de blasfêmia. É o ser humano que diz a Deus: prefiro os teus dons do que a ti. Santo Agostinho comenta que esse é o movimento da alma, que ao buscar o gozo das criaturas, esquece-se do Criador. É a libido que se extravia, é a liberdade ferida. Em segundo lugar, foi para uma região distante. Esse é o exílio existencial. O filho mais novo, ele entra em um duplo exílio, geográfico e espiritual. Afasta-se da casa e do coração do pai. Vai para uma terra longínqua que os padres da igreja identificam como símbolo do mundo das paixões, onde a alma se perde de si mesma. Ele desperdiça os bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vive sem forma, sem finalidade. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o pecado é sempre uma deformação do bem, e o filho mais novo perde a sua dignidade, chegando ao ponto de desejar a comida dos porcos. Para os judeus, estar entre os porcos é tocar o mais profundo da impureza. Mas aqui começa a graça da conversão. Então, caindo em si, esse é o momento agostiniano por excelência. O sujeito que se vê no espelho da miséria e no meio da dor descobre um fio de luz, que é a memória do amor paterno. Em terceiro lugar, nós temos o retorno, não como recompensa, mas como reconciliação. O filho volta não por amor puro, mas por fome. Isso é importante. A igreja nos ensina que até uma conversão imperfeita, chamada de contrição imperfeita, ou do latim atritio, já abre espaço para a graça de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório ensina que Deus acolhe até o mais tímido passo do pecador em direção ao seu coração. E o que vemos? Um pai que corre ao encontro, antes mesmo do filho pedir perdão. São João Crisóstomo vai exclamar: Deus vê de longe, porque Ele está sempre esperando. O beijo, o anel, a túnica e o banquete são símbolos sacramentais. O beijo é o perdão, a túnica é o batismo, o anel é a aliança e o banquete, a Eucaristia. Em quarto lugar, a figura do filho mais velho e o exílio dentro da própria casa.
Talvez o mais trágico dessa parábola não seja o filho que fugiu, mas o que ficou em casa, só que nunca entrou no coração do pai. Ele representa os justos que se acham merecedores do amor divino, os moralmente corretos, mas espiritualmente vazios. Que oportuno recordar isso. Ele não chama o pai de pai, nem o irmão de irmão. Ele diz: esse teu filho, ou seja, ele rompe os vínculos. É a amargura farisaica que envenena a alma com inveja e cálculo. Santo Agostinho via nesse filho a figura dos judeus da antiga aliança, que não conseguiam aceitar a salvação dos gentios ou dos pagãos, os pródigos. O pai sai também ao seu encontro, e a parábola termina em aberto. A pergunta final é: você vai entrar na casa do pai para a festa, ou vai ficar de fora, prisioneiro da justiça sem misericórdia? Em quinto lugar, a catequese quaresmal. Qual filho eu sou hoje? Meus queridos, a quaresma é o tempo de retornar para casa. Mas para isso é preciso fazer o que o filho pródigo fez: cair em si. A metanoia, mudança de mentalidade, é uma volta para dentro. É uma faxina na memória, uma disposição de abandonar a ilusão da autonomia. A parábola é um espelho da nossa alma dividida. Existem momentos em que nós somos o filho que foge, que antecipa a morte do pai e pede herança. Em outros momentos, nós somos o filho que fica, mas julga. O ideal é nos tornarmos igual ao pai, como propõe o Henry Noel no seu clássico O Retorno do Filho Pródigo. Fazer da nossa vida uma expressão de misericórdia radical, capaz de correr ao encontro, capaz de restaurar vínculos e de abrir a festa do perdão. E concluindo, meus queridos, a alegria do Pai é o centro do Evangelho. No coração dessa parábola está o júbilo de Deus pela conversão de um só pecador. A quaresma não é uma contagem regressiva para o castigo, mas é uma preparação para a festa da ressurreição. Era preciso festejar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Eis a lógica do reino de Deus. Eis o rosto do Pai revelado por meio de Jesus Cristo. Aquele que prefere perder a razão para não perder o filho. O convite de hoje é muito claro. Estejamos sempre no portal de nossas casas à espera daqueles que decidem voltar para casa. Sejamos acolhida, sejamos afeto, sejamos abraço que não julga, apenas ama e acolhe. Peço que você compartilhe esta homilia com aquelas pessoas que precisam de ouvir um pouquinho sobre isso. Aproveite, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, clique em curtir, compartilhar e deixa também o seu comentário, porque assim nós podemos cada vez mais melhorar essa nossa forma de comunicação. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus, nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, abençoe a você, a sua família, a sua casa, seus trabalhos e projetos. Fiquem com Deus.